O título da apresentação de hoje é Liderança de Alto Impacto. Então, você está vendo aqui já essa imagem aqui que traz essa questão de alto impacto, mas o importante é você ter o alto impacto e que possa realmente fazer um efeito e não você se esborrachar nesse alto impacto. Tá? Vou fazer uma pergunta retórica, eu quero que vocês pensem. O que esses empresários, essas empresas têm em comum? Se a gente tivesse aí presencialmente, a gente estaria interagindo assim. Mas vamos pensar retoricamente o que eles têm em comum. Muitos de vocês podem estar pensando, bom, eles são extremamente inovadores, disruptivos, criaram mercados, revolucionário, e tudo isso é verdade. Mas o que é um ponto que às vezes a gente não pensa muito, que esses caras tiveram, foi uma capacidade de causar impacto, de conseguir superar os maiores desafios que existiam para eles criarem os negócios deles. Então, todos esses empresários, a gente vê, o cara é gigante, é gênio. Na verdade, ele estava tentando enfrentar gigantes para esmagar a capacidade dele. E eu vou passar para você uma estatística aqui que vai ser muito interessante, porque a ideia em si não é o que fez esses caras terem sucesso. Tem uma estatística, olha que interessante, hein? Que quando você tem uma ideia, qualquer ideia que você está tendo agora, uma ideia revolucionária, como foram essas empresas, 700 ideias iguais estão acontecendo no mundo inteiro. Ou seja, quando o cara teve a ideia do Facebook, tinha 700 pessoas com a mesma ideia, ou muito similar, ou até antes dele, Netflix, o que seja. O que trouxe eles para ter esse sucesso? Aí vem de uma outra questão. 90% das estratégias, ou seja, uma ideia, você tem uma ideia, tem estratégia para implementar, falham não por causa da ideia, não por causa da estratégia, falham por causa da execução, como que você implementa. Então, quando a gente fala de liderança de alto impacto, não é só quem é o CEO, o diretor, somos todos nós, desde a pessoa que mais júnior, que é você ter essa autoliderança para que você consiga implementar as coisas que precisam ser feitas. E eu trabalho muito com startup, tenho um pequeno fundo de investimento que a gente trabalha, tem um monte de ideia. Toda hora a gente chega com ideia. Mas aí o que vai diferenciar um empreendedor de outro, um executivo de outro, é a capacidade de implementar. Bom, se você ainda não está convencido, eu vou trazer algumas evidências aqui para ajudar a fazer meu ponto. Se eu perguntar para vocês o que é isso aqui, provavelmente alguns de vocês vão reconhecer. Quem já foi no Starbucks é muito característico, né? Mas olha só, Starbucks, uma empresa extremamente bem-sucedida, bilionária, 16 mil lojas no mundo inteiro, quase todos os países do mundo, e com um conceito que vende café, muffin, mas com uma experiência incrível. Eu te apresento uma outra loja aqui, talvez alguns de vocês já tenham ido, o France Café, que é uma empresa nacional que surgiu na mesma época do Starbucks, há bastante tempo, aí uns 30 anos, mas que não teve o sucesso que o Starbucks teve. Inclusive, até o France Café caiu muito, né? Teve uma época mais bem-sucedida. E se eu te falar em termos de ideia, você vai concordar comigo que a ideia é muito similar. É um lugar que você vai lá para tomar um café, um frappuccino, outro é Francatino, que seja, tem pão de queijo, tem muffin, ou seja, o conceito é muito similar. Mas a capacidade de entrega de um e de outro é completamente diferente. Você vai no Starbucks e paga 3.000% de margem num café, tá? De 30 centavos para R$6, e sai sorrindo. Né? É uma coisa incrível, porque a experiência que você tem lá é incomparável. Então, a ideia aqui não é o que fez a diferença, mas a capacidade de executar essa liderança para realmente gerar esse alto impacto no negócio. Dá uma outra evidência disso. Se tiver mais de 25 anos, talvez um pouquinho mais para os 30, você vai lembrar do Orkut, né? Vendo aí um pouquinho pelas imagens, eu acho que tem algumas pessoas com um pouquinho mais de 25. O Orkut foi a primeira rede social que começou a fazer sucesso. O Orkut era o nome do fundador da Turquia, fez sucesso no Brasil e tal.
mas depois perdeu completamente espaço para quem? Para o Facebook. De novo, em termos de ideia, estou com a mesma ideia, mas a capacidade de executar e de liderar que o Facebook teve foi muito maior. Mas ele conseguiu dinheiro lá do Vale do Silício, mas isso faz parte dessa capacidade. Então, você vê de novo, uma ideia que foi muito anterior, e o Orkut foi bem, mas o Facebook te levou para um outro lugar. De uma maneira mais lúdica, se você ainda não está convencido com os meus exemplos, eu vou ter que falar um pouquinho mais de 25, 30, 35 anos. Quem conhece o Bruce Lee? Bruce Lee foi o maior ator de artes marciais que existiu em Hollywood. Além de ator, ele realmente era um mestre de artes marciais. E ele tinha um arqui-inimigo, um nêmesis, que era esse sujeito aqui com essa mão de ferro, uma manopla de ferro. E se você vai nos cinemas nos últimos anos, você provavelmente já viu essa ideia em outro lugar, mas muito melhor executada. Quem é que você viu com essa ideia aqui? Wolverine. Só que um era uma mão mecânica aqui de ferro, esse tem um esqueleto de adamantio, com uma ideia que sai e tal. Mas veja só, pessoal, o ponto é o seguinte, a ideia já está ali, né? Não é a ideia que foi tão revolucionária, mas sim a capacidade de executá-la, de liderar o que você está fazendo para conseguir atingir. Bom, vamos entrar aqui, então, numa pergunta fundamental do tema de hoje. O que faz um líder de alto impacto? O que torna alguém uma pessoa de alto impacto nessa metodologia, nessa linguagem que eu estou falando? E você pode falar alto impacto, tem muitas maneiras de interpretar. Mas aqui o que eu quero dizer assim, é a pessoa que realiza as coisas, que faz as coisas. O que é alto impacto? Que realmente acontece e causa um impacto, obviamente, positivo. Bom, a primeira coisa que esse líder faz, quando eu falo líder, quer dizer, não é líder só de gente, é líder de si próprio. É quebrar paradigmas, tá? Esse é uma das funções principais dessa liderança de alto impacto. O que é um paradigma? Às vezes, no mundo às vezes de RH, fala, tem que quebrar os paradigmas. Paradigma é uma coisa boa, é algo que foi criado baseado em algo que deu certo, em vez de você testar toda vez, você costuma usar. Então, se você sabe que demora 7 minutos para cozinhar um ovo, eu não preciso, cada vez que eu vou cozinhar um ovo, testar se é 7 minutos, você já sabe. O problema do paradigma é que muitas vezes a gente começa a aceitar ele como verdade absoluta, o mundo vai mudando, de repente aconteceu uma mudança no ovo, na água, que não é mais 7 minutos, e você continua tentando fazer em 7 minutos. É por isso que, de vez em quando, você precisa rever essas questões. E aí que entra essa quebra de paradigma. Uma figura típica aqui disso é essa brincadeira aqui, em que você está tão ocupado, tão focado no que você está fazendo, que você não olha para uma coisa que pode te ajudar muito mais. Né? Que o homem da caverna tentando carregar ali as pedras com a roda quadrada, enquanto o cara inventou a roda, que não. Ou seja, aqui ele estava mantendo um paradigma. O que funcionava ali até aquele ponto era a roda quadrada. Então, essa que é a mentalidade que a gente tem que quebrar. Coisas que a gente não está conseguindo fazer, ou que a gente não está atingindo o máximo potencial, esse alto impacto, é porque a gente está fechado em pensamentos que são retrógrados, ou seja, que funcionaram em algum tempo, mas que agora não funcionam mais. Você precisa se quebrar dele, se livrar dele, quebrar esse paradigma para poder ir para frente. E aí entra uma questão de posicionamento pessoal, de como você entende as coisas, de como você interpreta as coisas, tanto para você quanto para uma equipe, se você tiver equipe que você for passar. Todos nós, por mais competentes, por mais esforçados, por mais brilhantes que sejamos, tem momentos que a gente se sente um pouco mais cansado, um pouco mais abatido, né? Até o grande tigre também tem um pouco isso, né? E aí a gente entra num período de zona de conforto. Tem problema estar na zona de conforto? Não, tudo bem. O problema da zona de conforto é que se você permanece nela por muito tempo, você não fica nela. Você cai para o que a gente chama de zona de apatia. Todos nós já passamos por isso. Sabe aquela vez que você acaba o dia e fala, caramba, hoje eu não fiz nada. Respondi e-mail, entrei na rede social, fiz isso, aquilo, mas de produtividade mesmo, de fazer algo relevante, não fiz nada. Você começa a entrar nessa zona de apatia. E é que nem uma musculatura, você começa a desenvolver menos isso, né? Para que isso não aconteça,
você precisa fazer alguma coisa que vai desafiar você mentalmente, que vai criar uma zona de desafio, que o americano chama de stretch, que está puxando. Isso vai te manter motivado a continuar fazendo as coisas para sair da zona de conforto. O viés é que você tem que tomar cuidado para não ir para uma zona de pânico, de estresse. Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer algo que está muito além da nossa capacidade, você entra numa zona de pânico, estresse, que a gente tem uma defesa primitiva de congelar, atacar ou fugir. Nesse estado, você congela. E aí o medo te paralisa, e se evoluir, você pode até ficar doente, né? Questões de pânico, depressão e tudo isso. O que você tem que buscar é a questão de estar sempre num ciclo virtuoso aqui, em que você vai sair da zona de conforto, ir para uma zona de desafio, e depois de um tempo, o que acontece com essa zona de desafio? Essa zona de desafio se torna zona de conforto. Se a gente for usar uma analogia muito simples, para quem já foi na academia, você pegar um peso de 1 quilo, se for fazer, putz, fantástico. Você vai da zona de conforto para um desafio, que você não tinha feito. Você ficar um mês, legal. Você ficar 3 meses com aquele 1 quilo mesmo exercício, você vai para a zona de apatia, porque o músculo já não tem mais resposta. Então você tem que ir para 1,5 kg, 2 quilos, para ir para um desafio. Agora, se você for de 1 quilo para 5 quilos, o que vai acontecer? Provavelmente você vai ter uma lesão, que seria essa zona de pânico. Não podia deixar de falar que em qualquer lição de alta performance, de sucesso, a gente tem que lembrar sempre que essa coisa foi a primeira coisa que eu aprendi nos Estados Unidos quando eu cheguei lá, o the customer is king. O cliente é o rei. O que é o cliente? É o seu cliente da ponta final, é o seu colega, é o seu chefe, é o seu funcionário. Todas as pessoas que interagem com vocês são seus clientes. Se a gente tiver essa mentalidade, a gente está fazendo isso para um cliente, a gente tem muito mais chance de sucesso. É um paradoxo isso. Tinha um grande presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, falou uma vez o seguinte: não pense o que a sua nação pode fazer por você, pense o que você pode fazer pela sua nação. Quando você tem esse pensamento, paradoxalmente, você tem mais sucesso, porque você entende como agregar valor às pessoas. Tá? Chegando mais aqui para o final, tem 2 conceitos que eu quero passar para vocês. Um é o conceito da furadeira. Se eu perguntar para vocês, você já comprou uma furadeira? Alguns de vocês falam, sim, eu comprei a furadeira e tal. E eu vou falar para você, não, você nunca comprou uma furadeira. Não, Renato, eu te mostro aqui o recibo, a nota fiscal que eu comprei a furadeira. Eu vou insistir com você que você não comprou a furadeira. O que você comprou foi o buraco que a furadeira ia fazer. Indo além, você comprou o benefício tangível, que era ou colocar um quadro na sua sala, ou fazer um furo para colocar uma prateleira, ou seja, você comprou o resultado final, que é esse benefício tangível. Isso que a gente tem que pensar quando a gente está fazendo qualquer projeto. Esse é o ponto mais importante. Quem lembra da época que datilografar era importante? Se você tiver um pouquinho mais de 30 e poucos anos, você vai lembrar, puxa, tem que datilografar, tinha que colocar no currículo. Perdeu a relevância, porque esse é o conceito da furadeira. E para você sempre ter certeza que você está no caminho que agrega valor, você faz sempre 3 perguntas. 3 perguntas fundamentais. Por que eu estou fazendo isso? Ou seja, qual que é o propósito desse projeto, dessa tarefa? Para quê e para quem? Vou dar um exemplo. Por que eu queria minha consultoria? Porque eu via que as pessoas, os executivos, profissionais, tinham dificuldade em trazer a estratégia para a realidade, ou seja, implementar o que precisavam fazer. Para quê? Para que eu consiga reduzir esse gap entre estratégia e execução. Você vê que o porquê e o para quê é um pouquinho diferente. O porquê eu vi que existia essa necessidade. Para quê? Para diminuir esse gap. E para quem? Meu foco são profissionais. Então, por exemplo, no meu trabalho, eu não falo de relacionamento, eu não falo de exercício físico, eu falo de performance profissional. Então, tem muito claro essas 3 perguntas, me ajudam a manter focado no que realmente importa e com a teoria que eu posso estar sempre sendo relevante, porque eu vou adaptando isso de acordo com o que acontece. Né? Fazendo a palestra aqui online, é uma adaptação. E o que eu fiz, eu não peguei uma palestra que eu faço presencial e transformei online, e pus online. Então, não, eu fiz adaptações para que funcionasse mais aqui, porque algumas coisas que eu faço presencialmente não funcionariam aqui. Então, essa adaptação é sempre fundamental. Vou encerrar com um conceito aqui.
Esses dias eu trouxe até, coloquei esse post, eu conheci nesses minhas andanças aí de trabalhos um cara que foi meu colega numa consultoria, e ele foi da Força Aérea Britânica, tá? Na Special Forces, né? Ele era engenheiro, então ele estava na parte de criar os novos tipos de motores e tal. E ele contava um pouco das histórias, uma coisa que me deixou muito surpreso, assim, me deixou muito curioso, é que a Força Aérea Britânica tinha um lema que é o seguinte, em inglês, who dares wins. Aquele que ousa, vence. E é mais profundo do que isso, porque, eu vou ousar fazer algo, você vai perder, às vezes, lógico que você vai perder. Vai conseguir sucesso em tudo, lógico que nem tudo vai ter sucesso. Mas toda vez que você ousar, você vai ganhar, porque você está vencendo o seu medo do fracasso, o seu medo de fazer alguma coisa. Então, minha mensagem final é que continuemos ousando e vencendo sempre. Abraço a todos.